Fala galera, tudo bem? A aula IPC de hoje é sobre tipos de sujeito. É um assunto que você fala para mim assim, estudo desde a 4ª série do Ensino Fundamental 1 e nunca aprendi, Monteiro. Então vamos agora falar rapidinho para você aprender. Vem comigo! Tipo de sujeito. A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, o que é sujeito? O conceito de sujeito se constrói da seguinte forma. Sujeito é sobre quem se forma, sobre quem se fala numa frase. Se eu produzo uma frase, eu estou falando sobre algo. Então, veja bem, sobre quem eu falo? Sujeito. A informação que eu dou? Predicado. Predicado é a informação, o sujeito é o assunto, é sobre quem eu estou falando. Então, quando eu quero descobrir quem é o sujeito da frase, eu vou sempre pensar nisso. Sobre quem o verbo está falando, sobre quem o verbo está informando. E aí já é meio caminho andado para você chegar e matar a parada. Então, veja só. Quando você olha uma frase como essa, Paulo tinha comprado a casa. A primeira coisa que você tem que fazer é o que eu fiz aqui em verdinho, ó. Achar o verbo. Tinha comprado é um tempo composto verbal. Tinha comprado equivale a comprara. Veja bem, quem praticou a ação de comprar a casa? Alguém tinha comprado a casa. Sobre quem eu estou falando? Eu estou falando aqui sobre Paulo. Então você coloca aí, por favor, que o Paulo... Ih, troquei a caneta. Que o Paulo, no caso aqui, é o chamado sujeito simples, porque eu apresento apenas um núcleo. Quando eu tenho apenas um núcleo, e quem vai ser esse núcleo? Vai ser um substantivo ou será um pronome? Porque normalmente são as duas classes gramaticais que estarão praticando a ação verbal. Então veja bem, aqui é Paulo. Paulo é nome, um nome apenas, um núcleo. Então você já sabe que aqui você tem um caso de sujeito simples. Agora, tinham sido comprados por Paulo. A pergunta é, o que tinha sido comprado por Paulo? Aqui eu não tenho mais alguém praticando a ação. Aqui eu tenho alguém, no caso, sofrendo a ação. O que sofreu a ação praticada por Paulo? Aqui, quem sofreu foi, de novo, trocando aqui, na pegadinha do Faustão. Ó, núcleo. Se eu tenho dois núcleos, então já não tenho mais o simples. Eu passei a ter o sujeito que eu chamo de composto. Será sujeito composto todo sujeito que é formado por mais de um núcleo. Normalmente tem que ser um nome ou será um pronome. Agora, falei a verdade no tribunal. O verbo está aqui. Falei. Alguém praticou a ação de falar. Ora, a desinência do verbo, quando você está conjugando eu falei, tu falaste, ele falou. Veja bem, não está escrito, mas eu sei que quem praticou a ação foi quem? O eu, porque eu falei. Quando você, pelo verbo, consegue determinar a pessoa que pratica a ação, é o que você chama de sujeito oculto. Você lembra? Tal do sujeito oculto? Hoje, poucas gramáticas ainda continuam chamando por sujeito oculto. Elas preferem chamar por sujeito o quê? Simples. Outras chamam por sujeito desinencial. Bechara falará em sujeito elíptico. E assim sucessivamente. Então esse sujeito aqui, ó, eu posso dizer que esse eu, ele será considerado o que eu chamo de simples desinencial. Agora, eu tenho ainda um quarto caso. Qual é o quarto caso? É o caso em que você vê aqui, ó, come-se bem no restaurante. Observe, o verbo está na terceira pessoa do singular. Come. Mas aqui, ó, come-se. Tem um C aqui ao lado dele. Esse C está fazendo o que com o verbo? Ele não está permitindo identificar a pessoa que praticou a ação. Eu não posso determinar. Aqui eu posso determinar que foi Paulo. Aqui eu estou determinando casa e carro. Aqui eu estou determinando eu. Só que nessa frase eu não tenho como determinar quem praticou a ação. E quem é que está me impedindo isso? O C. Por isso que esse C a gente chama de PIS. O que é PIS? É o pronome que indetermina o sujeito. É um caso de sujeito indeterminado. Para ter um sujeito indeterminado, eu tenho o verbo sempre na terceira pessoa do singular, acompanhado desse Czinho aqui, que é o PIS. Então, esse caso aqui é um caso de sujeito indeterminado. Existe uma outra forma? Existe. Os fofoqueiros de plantão, aquela galera que é divulgadora
de biografias não autorizadas, gosta de falar, fazer fofoca, falar de mal de todo mundo, aquelas pessoas gostam de falar o seguinte, ó, falaram mal de você. Quem falou? Alguém falou. Mas quem? Eu posso determinar? A pessoa vai determinar? Não. Para não determinar, o que ela faz? Ela usa o verbo na terceira pessoa do plural. Ao colocar o verbo na terceira pessoa do plural, eu estou indeterminando o sujeito. Então aqui, vejam, eu abordei 4 tipos. O quinto caso é oração sem sujeito. Como é uma oração sem sujeito? Aí é uma outra história e é uma outra aula. Até lá.